In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje, queridos, nós começamos o terceiro tempo de preparação para as festas pascais. O primeiro tempo, se diz, era o da Septuaginta. Um tempo leve, de penitência leve, de preparação remota, assim dizemos. O segundo tempo é o tempo da Quaresma propriamente dito, né? Onde, pelo esforço, sobretudo, da penitência, do jejum, nos preparamos para as festas pascais. Agora, esse domingo, iniciamos o terceiro tempo, que é já ter aí o tempo da paixão, já ter aí diante de si os acontecimentos finais que marcaram a vida de Jesus, o tempo da paixão. E nos preparamos para celebrá-la, como todos vimos, velando as imagens, inclusive o crucifixo. Interessante que a liturgia não reza o Judicabe no início da missa, o salmo, mas diz isso no introitus. Até por isso é bem que não se reze lá, porque para não duplicar a oração, né? Mas ele não está presente no início, né? mas traz o tom da missa, o tom deste tempo. O tom desse tempo é realmente, sim, diria, é de tristeza. Esse tempo é um tempo de tristeza, tristeza pela morte do Redentor. Por isso a igreja se recolhe na sua tristeza, nas suas saudades, se recolhe a mais silêncio, a mais solidão. Fica bem o desenho que nos propõe, de fato, então, as leituras da missa. Quer dizer, para compreendê-las bem, apesar de termos o crucifixo velado, justamente é ele que temos que ter diante dos olhos. Hoje temos que ter diante dos olhos, vividamente diante dos nossos olhos, o Cristo crucificado, o Cristo morto na cruz. O Cristo morto na cruz. E nesse sentido cabe bem a notícia final do Evangelho. Quer dizer, os judeus procuraram lapidá-lo, ali mesmo no templo. Não aguentavam mais. Não aguentaram mais o Senhor. Quiseram lapidá-lo ali mesmo, né? Fugisse ele, não se escondesse, não saísse do templo, já teriam consumado o fato ali mesmo. Quer dizer, na palavra de Deus, aqui estamos diante de fato da morte do Senhor. Tanto mais importante que, vejam, queridos, quer dizer, para o eu não gosto de dizer mais cristão, nunca gostei, sempre me atrapalhei com dizer cristão ou católico. Porque cristão só existe um, é o católico. Então, diante do católico, hoje verdadeiramente se desenha o Cristo morto na cruz. E ali, Cristo morto na cruz, ele é aquilo que dizia Paulo na carta aos Hebreus, que ouvimos na epístola. É o pontífice, Jesus, o pontífice dos bens futuros. Isso cabe muito bem para nós, né? Que acreditamos e pregamos que estamos aí a um passo do céu, do retorno de Jesus. A um passo da vida eterna. A um passo disso. De fato, não há outra razão, não há outro pontificado. Não é para este mundo, nem para esta vida, para este el.
Não há riqueza que se nos apresente neste mundo. Não há bens. Não há um bem que se apresente neste mundo que possa verdadeiramente saciar-nos. Por progresso que haja na ciência e na tecnologia, tudo isso esbarra na morte. E não morreu essa semana Stephen Hawking? Morreu. O grande cientista ateu. O grande cientista ateu que marcou esta época. Aquele que estava na cadeira de roda e falava através de aparelhos. Né? E que faz parte, era membro ativo da Pontifícia Academia de Ciências. O ateu. Então, e agora? E agora? O que adianta todo o progresso da ciência, da tecnologia, toda a riqueza, a abundância de bens que o homem possa produzir? Tecnologia avançadíssima. Ele se depara com a morte. A morte estanca, para com tudo isso. Por isso que Jesus, o pontificado de Jesus, e a imagem que se nos apresenta hoje, no primeiro domingo da paixão, é justamente um pontificado dos bens futuros. Esse é que nós contamos, esse que nós esperamos. É quando o céu se abrir e a terra, invadida do Espírito Santo, se fizer nova, o novo céu e a nova terra. É lá a nossa pátria, é só lá. É então que receberemos a promessa. Essa é a promessa. Não há outra promessa senão esta, a da posse dos bens futuros. Quer dizer, tudo aquilo que podemos viver e apreciar neste mundo tem sentido enquanto nos conduzir através desse sumo pontífice crucificado, morto, nos conduzir à glória eterna, à vida eterna. Os judeus, queridos, não compreenderam isso, até hoje. Não só aqueles que tomaram em pedras para lapidar a Jesus, até hoje. E tanto não que estão na cabeça da nova ordem mundial. Estão os sionistas, na cabeça da serpente maligna e maldita. Vem deles a arquitetura de todo esse plano de maldade que pesa, esmaga o mundo hoje. O mundo e a igreja. O mundo e a igreja. Está nas mãos dos judeus tudo isso. A concentração da riqueza. O extremo materialismo do capitalismo, o extremo materialismo do comunismo, tudo vem realmente arquitetado pelos judeus. Esta seria a consciência impura, oposta, absolutamente imposta à consciência pura, imaculada, que o batismo, logo as crianças receberão, deve nos dar. Isto é, a visão católica, cristã do mundo. E de medir e de pesar os bens do mundo. Que Jesus, com sua morte, nos alcança. Como diz Paulo na Epístola. Vejam, queridos, os judeus acham isso uma loucura. E acusam de Jesus. Não, tu és um samaritano. Isto é, tu não és do povo de Deus. Tu és um samaritano. E dizem depois, não, tu estás possesso. Só um louco, um possesso pode pensar nisso, falar nisso.
para o judeu de ontem e de hoje, o que existe são os bens deste mundo, os bens deste os bens da terra, entre os quais a própria descendência, né? O próprio nascimento, né? E a circuncisão, né? Tudo aí junto, tudo aí junto. Não passa de materialismo, não passa de materialismo. Os judeus, queridos, na verdade, nos representam o homem moderno e representam a igreja moderna. O pensamento que invadiu a contra a igreja, a seita que se reveste com todas as aparências de catolicidade, só aparência. A seita de Jorge Mário Bergoglio é absolutamente material. Vejam, no Evangelho a coisa se dá entre uma discussão entre a pregação de Jesus. A discussão está aí. A pregação de Jesus. Os judeus não acolheram a pregação de Jesus. Não entenderam que ele tinha uma mensagem que vinha de Deus, do Pai. Eles não podiam aceitar de jeito nenhum que aquilo que Jesus dizia como sendo da parte de Deus. Todas as revelações que Jesus fez não podiam ser aceitas pelos judeus. É em torno da palavra de Deus que se dá toda a discussão no Evangelho de hoje. E Jesus diz claramente, é porque não sois de Deus. Vós é que não sois de Deus. Jesus não chama eles de samaritano. Olha o respeito de Jesus pelos samaritanos. Não diz ele. Vós é que sois samaritanos e possessos. Não. Diz, vós é que estáis possessos. Deixou entender a delicadeza de Jesus? O respeito que ele teve pelos samaritanos? Vós é que sois possessos. Porque não ouvis a minha palavra como sendo a palavra de Deus. E este, queridos, exatamente este é o defeito desta aparência de igreja odierna. Exatamente este é o defeito. Quer dizer, é preciso um novo evangelho. É preciso um evangelho diverso, um evangelho diferente. O evangelho que esta igreja de sempre pregou. Não serve mais. Não serve mais para o mundo. É preciso uma igreja moderna. A igreja antiga, essa não serve mais para o tempo presente. É isso que se prega. Por que a pergunta é essa. Continua fedendo lá a discussão em torno, lá no Vaticano, em torno da carta que Bento XVI queriam, o prefácio que queriam que ele escrevesse, a carta que ele mandou de resposta, explicando por que ele não podia prefaciar aqueles 11 livrinhos que declinam, escrito por 11 teólogos, declinam a teologia. Isso para mim é uma brincadeira, dizer que Bergoglio pode ter alguma teologia. A teologia de Francisco, por favor. São opúsculos, livrinhos ridículos. 11 opúsculozinhos. Na sua resposta, coisa que não tinha aparecido antes, né? No aniversário de Francisco, eles esconderam, né? Na sua resposta, Bento XVI mostra clara, diretamente. Olha, entre outros, tem aí, por exemplo, aquele autor que atrapalhou todo o pontificado de João Paulo II. E o meu próprio. Esses autores, eles são contra o pontificado. Olha que grave. Que grave. Na verdade, eles com
Bergoglio destroem, fazem ruir o pontificado, que era o esteio da Igreja Católica. Era ali onde se... É a pedra de Pedro, era a pedra. É isso que eles tentam espatifar e desfazer. O Bergoglio fez para destruir a igreja. Veja, vai, portanto, bem no centro daquilo que está acontecendo à igreja hoje. E o que é primeiro atingido é a palavra de Deus, a revelação de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estes senhores, Bergoglio, despontando como o primeiro, querem destruir o papado. Destroem o papado. É isso que fazem. Destroem o papado. Então, queridos, eles vão direto a toda a palavra, toda a revelação de Jesus. Por fim, a própria santidade de Jesus. Bom, Bergoglio não cansa, não é a primeira vez que ele chamou, agora repetiu de novo, a Jesus de tonto, tá? E de pecador. Tinha lá as suas falhas humanas. Olha. É muito interessante na discussão que Jesus vemos hoje, e é assim que culmina, que vemos Jesus tendo com os judeus, aparece a figura de Abraão. E ali uma afirmação. Ouviram aquela afirmação? Jesus dizendo que Abraão, ele quis ver os dias do Senhor e os viu. Abraão viu os dias de Jesus. Que significado tem isto? Diria, que significado teológico tem isto? O grande significado teológico disso, eu já falei na primeira vez que digo, não é que seja uma novidade. Mas o grande significado teológico disso é que a fé, a verdadeira fé judaica, estava aberta, ao menos isto, aberta, desejosa, toda inclinada a receber a revelação da Trindade. Vejam na discussão de hoje, Jesus e os judeus, Jesus mostrando que ele dizia a palavra de Deus porque ele era filho do Pai. Aqui se mostra a relação que Jesus tinha com o Pai. Ele era a palavra, o Logos divino que se revelava aos judeus. E é isto que Abraão viu no seu tempo. Viu que o Logos divino deveria vir. Não uma palavra fraca, uma revelação qualquer, como tivemos em todo o Antigo Testamento. Uma palavra de promessa. Isto é uma palavra de promessa. Promessa de revelação. Mas a revelação mesma se dá na pessoa de Jesus. Jesus é a revelação do Pai. E por isso mesmo, essa revelação máxima se dá no Cristo morto sobre a cruz, onde Ele nos faz passar para o Pai. Temos a nossa Páscoa, a nossa passagem para o Pai. Quer dizer, Abraão viu os dias de Jesus. Ele estava aberto. Ele desejava conhecer a Deus. Na sua plenitude, na sua verdade, na sua intimidade mais interna, mais verdadeira, mais profunda. É isso que falta ao homem odiado. A essa contra-igreja de Bergoglio. Quer dizer, desde o Vaticano II, a igreja procura ser especialista em humanidade. É um grande orgulho de Paulo VI. Vejo a carta de clausura dele no Vaticano. A igreja é especialista em humanidades. Bom,
humanidade até distorcida, diga-se de passagem. Veja o discurso deles na ONU, discurso, sobretudo, de Paulo VI na ONU. A igreja especialista em humanidade. Agora, a igreja deve ser especialista em divindade. É a palavra de Deus que ela tem para revelar ao mundo. E só na palavra de Deus é que o homem pode vir a conhecer-se. E conhecer-se justamente como aquele que, pelo batismo, adquirido uma consciência pura pela morte do Senhor, se abre, está disposto e quer participar dos bens vindouros. É aqui que nós chegamos a nós mesmos, queridos. Essa é a nossa característica, isso que nos faz católicos, verdadeiramente. Nós é que somos aquelas comunidades que estamos abertos, dispostos, querendo ver a Deus na Trindade, face a face. E agora, acreditamos que acontecerá. Acreditamos na palavra de Jesus, de que voltaria, retornaria, para abrir-nos, escancararmos as portas do céu. Hoje, quando nós olhamos para o Cristo crucificado, não vemos só as suas chagas, o suor e a febre, a morte que o tomou. Antes, e sobretudo, nós vemos a sua glória. Diz Jesus no Evangelho, se eu me glorificasse, há quem me glorifique com justiça. Nós vemos a glória. Olhamos para a cruz e, através da morte, vemos a glória. E não só a glória de Jesus, senão que a nossa própria, que se avizinha, que está perto de nós. E é isso que nos alenta, que nos dá ânimo e coragem para lutar contra este mundo, entregue a essa nova ordem, a lutar contra a igreja aceita, de Bergoglio, que quer matar a igreja católica, quer fazê-la desaparecer deste elo. É isso que nos dá a certeza da vitória final. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum